Senhor Jesus, que a sua luz se faça presente neste ambiente, em nossas mentes, em nossos corações. Rogamos por inspiração e roteiro para o palestrante, a fim de que nos envolva todos com as suas reflexões, com o conhecimento adquirido, com o estudo perseverante e com a vontade crescida de divulgar o espiritismo cristão onde quer que seja. E desta forma, iniciamos as atividades da noite de hoje, passando a palavra ao Fabiano Augusto. Meu boa noite fraterno, carinhoso a todos. Eu sempre gosto de frisar que o que nós trazemos à baila das considerações da Casa Espírita, na tribuna, não é o que nós achamos. Porque o que nós achamos, o que eu acho, é muito pouco relevante diante do que a doutrina nos oferece. Então, é importante sempre frisar que tentamos, com todos os nossos interesses nobres e o nosso esforço, retratar as páginas da doutrina espírita com a maior fidelidade possível. Por isso é que a gente sempre faz questão de citar os autores, citar os livros, os versículos, as páginas, os capítulos por vezes, que é para que os senhores tenham absoluta tranquilidade em saber que não é o que o Fabiano acha, é o que a doutrina nos mostra. E se o Fabiano concorda, e obviamente ele concorda, porque não estou de nenhuma forma coagido, muito pelo contrário, me sinto muito feliz na Casa Espírita, é uma forma de resgatarmos os erros e as besteiras que falamos nas vidas passadas. Então, retratar a doutrina espírita é uma bênção extraordinária. Mas é para que os senhores fiquem tranquilos em entender que não é só o que a gente acha, porque o que a gente acha é secundário dentro da beleza, da grandeza do que a doutrina nos oferece. Mas religião dos espíritos, por quê? Me fizeram uma pergunta uma vez, e nós temos uma vasta literatura sobre a temática, inclusive um livro de autoria de Emmanuel com esse título. Por que religião dos espíritos? Porque só a doutrina é classificada como a religião dos espíritos. E aí a gente precisa fazer uma leitura do panorama mundial e também de elementos históricos, filosóficos que envolvem as religiões tradicionais, sem a preocupação de atacar, mas de trazer elementos históricos para a nossa reflexão, para que a gente tenha subsídios enquanto espíritas ou simpatizantes da doutrina espírita, para entendermos verdadeiramente que a doutrina é diferente, que é uma religião diferenciada, que não é uma religião tradicional, inclusive, muitos espíritas fazem essa confusão, porque Kardec fala no primeiro momento que a doutrina espírita não é religião, e depois ele fala, não, é uma religião dentro dessas premissas. Então, quando ele, no início do processo de codificação, disse que não era uma religião, porque não era uma religião tradicional, e não é mesmo, dentro dos sacramentos e dogmas, do repúsculo, das filosofias e das teologias tradicionais, de forma nenhuma. E é a única religião, verdadeiramente, que veio dos espíritos, ou seja, do mundo espiritual. Por isso, o título de religião dos espíritos. Mas vamos fazer aqui um panorama quantificado da questão religiosa no mundo. Dependendo do conceito de religião, a gente tem, segundo os historiadores, 50 mil religiões no mundo. É algo absolutamente assustador. 50 mil religiões. Quando a gente começa a reduzir os blocos, e criando uma certa definição conceitual um pouco mais restrita, esse número cai, mas cai para alguns milhares de religiões. Mas nós temos a maior religião, que é o Islã, com quase 2 bilhões de adeptos, é a maior e a que mais cresce, e em segundo lugar, o catolicismo, por volta de 1,3, decrescendo ao longo das últimas décadas, tendo uma menor penetração do ponto de vista quantitativo quando analisamos o mundo. Mas essas duas religiões, elas congregam 40% daqueles que estão vinculados ao planeta Terra. Sabemos que apenas 33% dos religiosos do mundo são cristãos. Não só
né, da leitura católica, mas de todas as outras frentes teológicas. Quando a gente pega o hinduísmo, que está em terceiro, e o protestantismo em quarto, o hinduísmo com 1 bilhão e o protestantismo com quase isso, a gente tem aí 2/3 da população mundial dividida nessas grandes e 4 grandes religiões. E aí a gente tem depois o budismo, as religiões tradicionais chinesas, os ortodoxos, os anglicanos, e mais lá atrás nós temos o espiritismo, entre 15 a 20 milhões de adeptos, segundo os estudos mais modernos, mais atuais. Quando fechamos esse bloco, e aí muitas vezes se faz essa confusão, de que o catolicismo seria a maior religião, e não é, quando agrupamos em cristianismo, aí nós temos sim o maior bloco, né? O cristianismo é o maior bloco de concepções associadas a um pensamento religioso, tendo Cristo como a sua personificação. E aí a gente temos o islamismo em segundo lugar, depois o hinduísmo, e pasmem, a quarta grande força é o ateísmo, com 16% da população do mundo se declinando ateu ou agnóstico. Aí vem o budismo e o espiritismo e o judaísmo, né? Ainda o espiritismo com uma certa confusão conceitual, onde algumas seitas de matizes africanas e de outras linhas são também confundidas como espiritismo. Mas, de qualquer forma, aí, por volta, tanto o judaísmo e o espiritismo, sendo a quinta ou sexta força nesses grupos de pensamento religioso, associados a uma questão de amplitude numérica, por volta aí de 20 milhões de adeptos. Então, o islamismo é a maior e a que mais cresce. O que a doutrina espírita nos diz em relação ao Islã? Que existe uma certa beleza e uma certa consonância na proposta islâmica, mas que não pode deixar de considerar que uma leitura um tanto quanto fanática e uma vinculação excessiva aos sistemas políticos, econômicos, culturais, sociais, criaram uma série de deformações dentro da visão que classifica a questão dos muçulmanos. Mas, de fato, o Islã não compromete a proposta do Cristo, porque eles em nenhum momento colocam o Cristo como personalidade da sua leitura teológica, da sua leitura filosófica. Por isso é que a doutrina espírita se debruça muito mais nos aspectos associados ao catolicismo e ao protestantismo, que são, sim, religiões cristãs, e que, obviamente, defendendo dogmas e padrões e conceitos que, para nós, são absurdos, acabam comprometendo e criando uma certa nuvem de compreensão em torno dos ensinamentos do Cristo. Por isso é que a literatura espírita acaba batendo muito mais nas suas observações históricas e filosóficas, nas suas contraditórias em relação a essas duas grandes forças, porque são cristãs e acabam envolvendo e comprometendo o pensamento e dos ensinamentos do registro bíblico, tão bem registrado, né, pela história, mas que com um viés de leitura mais anacrônico acaba criando uma certa confusão. Mas para que a gente entenda a questão do Islã, eu recomendo a leitura de A Caminho da Luz quando Emmanuel fala de Maomé, né? Então ele diz que Maomé foi um grande missionário que veio sobre a batuta das esferas, sobre o ordenamento do Cristo, que nasceu em 570, veio pobre e humilde, né? Tinha um planejamento de vida associado ao sacrifício, à exemplificação, como boa parte dos grandes missionários associados à temática religiosa. Pelo menos é assim que a estrutura e o planejamento espiritual se demonstra, mas ele, né, se envolveu num casamento com uma moça muito rica e se perverteu com os elementos da riqueza, depois se perverteu pelas questões de ordem sexual, tendo esposa, segundo as histórias, com 9 anos, 12 anos de idade. Então, ele não resistiu ao assédio das sombras. Emmanuel coloca isso de maneira muito clara. Ele traiu as suas obrigações, deixando alguns ensinos de certa beleza, mas com tradições que encaminharam boa parte do pensamento árabe para as chamadas guerras santas, para a violência, né, para o embate mais belicoso. E Emmanuel conclui, então, que o islamismo poderia ter sido um movimento de retorno às verdades de Jesus por conta de todos os erros já trilhados pela Igreja Católica. Então, nós temos que entender que nós estamos falando de 570 depois de Cristo, né?
E aí nós já tínhamos uma história de catolicismo, né? Então, Emmanuel coloca de maneira muito clara que o Islã foi uma vitória das trevas contra a luz, do ponto de vista do fracasso inicial, de ter sido uma força que tentaria, obviamente, com esse espírito extraordinário, Maomé, trazer as verdades do Cristo para aquela região do Ocidente, do Oriente. Correto? E, obviamente, não houve êxito nessa proposta. A Arábia estava submetida, então, às suas teses, né, pela espada, e dando margem às chamadas guerras santas, as jihadis, que marcaram boa parte da história humana, matando pessoas e escravizando consciências. Então, do ponto de vista da leitura do Islã, a gente tem aqui um pequeno resumo histórico. Mas por que o Espiritismo, então, é essa religião dos Espíritos? Por que só o Espiritismo recebe esse título? Por que o Espiritismo é a religião do futuro, ou o futuro das religiões, que no fundo quer dizer a mesma coisa? Porque as outras religiões irão desaparecer, elas irão passar por transformações, embora muitas vezes a gente não aceita ou não entende, porque o movimento espírita é ainda muito incipiente, muito recente, muito simplório. O Brasil é o maior país espírita, mas nós somos, no mundo todo, por volta de 20 milhões de espíritas, mais alguns milhões de simpatizantes, mas ainda um movimento, do ponto de vista numérico, extremamente inexpressivo, né? E nós temos uma carga, uma herança atávica que nos classifica em boa parte daqueles que estão vinculados ao movimento de espiritólicos, espíritas que acabaram de sair do movimento católico. Então a gente percebe isso dentro das estruturas do centro, das federações, do movimento espírita, o que é um elemento sociológico absolutamente compreensível. Mesmo nós temos uma religião milenar e uma religião nova, com ideias absolutamente mais racionais, mas extremamente jovem, que não tem 170 anos de idade. Mas para a gente entender esse auge do pensamento católico, o declínio do pensamento católico e o surgimento da doutrina espírita, é importante que a gente faça alguma contextualização histórica, porque isso reforça a compreensão dessas verdades universais em torno dessa religião que é intitulada religião dos espíritos. Por quê? Porque veio do mundo espiritual. E só foi essa religião. Porque todas as outras, nós tivemos as personificações das figuras materiais. A figura de Buda, Siddhartha Gautama, Maomé, o próprio Moisés, né, que traz todo o pensamento da ortodoxia judaica, e tantos outros espíritos que foram, né, encarnados, materializados, personificando essa crença religiosa, diferentemente do que acontece com o espiritismo. Por isso é que, em tese, não é muito adequado falarmos em kardecismo. Kardecismo ajuda na compreensão e na distinção das demais crenças espiritualistas. Aí é válido. Mas Kardec sempre se colocou como um organizador do pensamento dos espíritos, não é mesmo? Um espírito absolutamente extraordinário, que na condição de codificador criou uma estrutura e deu ordem, né, cronológica, deu ordem estrutural, temporal, pedagógica a todo esse conjunto de elementos que foram disponibilizados pelos nossos companheiros, né, benfeitores, espíritos nobres sob a batuta de Jesus. Mas Emmanuel tem um livro chamado Emmanuel, que nos capítulos 3 e 4 ele trata com alguma profundidade essas questões. E aqui a gente traz alguns elementos. É um livro de 1938, que é pouco conhecido do movimento, mas é um livro muito incisivo, em que Emmanuel, inclusive, faz críticas duras à postura das religiões tradicionais, mas sempre com a boa vontade de trazer elementos elucidativos, nunca pelo espírito da crítica pela crítica, mas da crítica entendendo o porquê do surgimento da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita poderia ter surgido dentro do catolicismo, e o Cristo tentou. Tanto é que a gente teve a figura de São Francisco de Assis como uma das últimas tentativas diante de todo esse movimento que foi a Santa Inquisição, né? E ele veio no século XII, esse iluminado da Úmbria, tentando reverter e reposicionar a igreja diante dos seus pensamentos teológicos. Depois nós tivemos, né, todo o movimento protestante, o próprio Kardec, a figura do espírito de Kardec veio na condição de Jean Hus, no século XIII para o século XIV, na condição de um pré-reformador, criando toda a condição para que o protestantismo se instalasse, deixando de lado algumas amarras construídas de maneira inadequada dentro dos axiomas e dogmas católicos, mas
tivemos também uma perversão do pensamento, uma despurificação do pensamento dentro do protestantismo. Poderia ter vindo dentro do islamismo, porque não como Emmanuel deixou, mas todos esses movimentos religiosos, de certa forma, fracassaram. Tiveram um papel importante, mas não foram exitosos. Não tiraram, né, as notas máximas daquele planejamento estruturado por esse Espírito extraordinário que foi Jesus. E aí houve a necessidade realmente de surgir uma força pura, uma força que não tivesse nenhum atavismo histórico, nenhuma mancha, como nós temos nas religiões tradicionais, porque nós tivemos também a Inquisição protestante, né? A Inquisição católica é muito mais falada, onde milhares de pessoas foram perseguidas, inclusive crianças e mulheres foram mortas em nome de Jesus. E os espíritos entenderam que não tinha espaço para que a pureza e os ensinamentos do Cristo se manifestassem ali. Então ele é bastante duro, né? E é importante que a gente entenda essa contextualização sem a preocupação de atacar ou de fazer uma leitura pernóstica, entendendo, inclusive, que nós fizemos parte desses movimentos, né? Porque se hoje nós somos espíritas, o que nós fomos no passado? Ou num passado muito recente, né? Católicos, protestantes, judeus, por que não? Mesmo? Então nós fazemos parte dos sucessos e dos insucessos da história humana. Mas ele diz o seguinte, que a igreja, ela deturpou por muitos séculos os objetivos e as lições do evangelho. É uma afirmativa muito dura. E se tornou uma organização política, onde preponderam as características humanas. Mesmo? A Igreja Católica hoje significa 15% dos adeptos religiosos no planeta, o que já mostra um declínio absolutamente grande do ponto de vista numérico. Porque se nós analisarmos a história e os registros desses historiadores e pensadores no campo da religiosidade, eles dizem que a Igreja, no seu auge, detinha de 85% a 90% de todos os adeptos, normalmente na leitura ocidental. E hoje, em torno de 15%. Né? Para vocês terem ideia, o Brasil, de 2003 a 20 anos, tinha 74% da população católica. Hoje, nós somos só 48% da população católica. Então, em 25 anos, não, em 20 anos, né? Em 20 anos, nós perdemos aqui 25%, mais de 1% ao ano de adeptos. E mais uma ou duas décadas, o protestantismo vai ser a maior força dentro da realidade brasileira, né? E esse é um fenômeno que tem acontecido no mundo todo. E os estudos da igreja mostram que apenas 5% desses católicos são praticantes. Olha só, os estudos do Datafolha, do IBGE, falam entre 8% a 17%, que é o quando a pessoa se manifesta, mas os estudos internos da igreja falam 5%. Que seja alguma coisa em torno de 5% a 17%, que seja de 10%, mas mostra que realmente a pessoa se identifica como católica, mas não vive a religiosidade católica, no nosso país e no mundo. Quem já teve a oportunidade de visitar as igrejas, e eu faço isso com frequência, muito mais do que vocês imaginam, quando tem uma igreja eu entro para ver, vocês vão perceber que elas estão absolutamente vazias e que normalmente são mulheres de idade idosa que estão lá. Então a gente tem realmente um declínio da participação dos jovens e do pensamento moderno associado à igreja. Então, já disse isso, já escrevi sobre isso e agora está registrado na internet. Mas 15, 20 anos, a igreja vai perder totalmente o seu poder, não só no Brasil, mas também no mundo. É uma realidade inconteste. É uma questão quantificada. É uma questão de leitura sociológica absolutamente rasa, porque as últimas décadas esse movimento vem crescendo. Então, é importante que a gente entenda esse elemento histórico, né? E Emmanuel, não só Emmanuel, mas Bittencourt Sampaio, Humberto de Campos, esses grandes articulistas do pensamento espiritista, falam que a igreja veio bem até os primeiros 300 anos. Aí no século IV começaram as invenções, quando Basílio de Cesareia e Gregório Nazianzeno instituíram o culto aos santos. Então ali
Depois nós tivemos o Concílio de Nicéia, trazendo algumas deturpações, isso no ano de 325, onde começaram a se instituir o pensamento e a leitura do homem, né? Criando a organização em torno do pensamento crístico e criando as suas inovações, e as coisas começaram a degringolar. E a gente tem, de certa forma, esse resquício ainda dentro do movimento, né? Dos santos. Como a gente não tem os santos, a gente tem aquela preocupação de homenagear Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, e a gente bota nome de centro. Não é que isso seja ruim, que isso seja um problema, mas é um movimento atávico. É importante que a gente entenda isso, né? Porque é a Igreja de São Vicente, é a Basílica de São Pedro, né? É a Igreja de São Paulo, de Antônio de Pádua, de São Vicente Vicente de Praga, né? Antônio de Pádua, Vicente de Praga, as figuras de Jerônimo de Praga, né? Tantos outros que são homenageados, a própria Mãe de Jesus, com uma nomenclatura variada. E a gente traz um pouco disso para dentro também do movimento espírita. Então, é um fato, né? Aqui, por exemplo, no Fonte de Esperança, a gente não tem isso. Em muitos centros também. Isso não classifica o centro como bom ou ruim, muito pelo contrário. Mas é um movimento natural daquilo que nós vimos e vivenciamos nos últimos séculos, de homenagear essas figuras, mesmo. Mas se nós pegarmos as páginas espíritas, não tem nenhum instituto, nenhuma sociedade, nenhuma organização no mundo espiritual com o nome de pessoas. Inclusive, Kardec nos deu um grande exemplo de sociedade espírita parisiense, que foi o primeiro centro espírita que surgiu na face do planeta, né? Sem a preocupação de trazer nomenclaturas, porque a gente acaba vinculando de maneira atávica esses elementos e o culto dos santos do passado. E aí essas inovações chegaram até o século VI, VII, né, com o título, né, do Bispado Universal, e caminharam até 1870 com a infalibilidade papal, ou seja, o Papa é um homem que não erra, o Papa é um representante de Deus. Então, todos esses elementos são mostrados por Emmanuel como sendo elementos de deformação do pensamento cristão, né? E ele, inclusive, coloca o imperador Fox com um adjetivo de famigerado, né, mostrando que ele foi muito ruim para todo o movimento, desenvolvimento da religiosidade que se instituía nos primeiros séculos. Então, ele conclui, ali no capítulo 3, mostrando que a história do papado traz esse desvirtuamento dos princípios cristãos, né? E o surgimento das inovações, que até hoje existem e persistem, ainda criam esse processo de desvirtuamento. Então, a gente fala do latim nos rituais, até hoje nós temos. Do culto das imagens, até hoje nós temos, né? Passados séculos. A canonização, a confissão auricular, a adoração da hóstia, o celibato sacerdotal, a questão do papado, do bispado. Então, esses elementos são muito corrompedores do pensamento, acabam corrompendo o pensamento dos ensinamentos cristãos. E aí, vou ler o que ele diz. Criaram o latim nos rituais, o culto das imagens, a canonização, a confissão auricular, a adoração da hóstia, o celibato sacerdotal e, atualmente, esse livro é do meados do século passado, 80 anos. E, atualmente, 90% das instituições católicas são de origem humaníssima, fora de quaisquer características divinas. Isso é Emmanuel que diz, né? Isso é muito sério. E quando a gente coloca o crescimento do protestantismo como uma coisa boa, às vezes as pessoas não entendem. Porque o protestantismo não tem essa estrutura hierarquizada, institucionalizada do pensamento católico, né? Então a gente precisa entender e não podemos fazer uma leitura pouco racional, admitindo que depois de 2 séculos essas estruturas irão mudar. Por isso é que Emmanuel diz que vai desaparecer. Emmanuel diz que não vai mudar. Emmanuel diz que vai desaparecer. Ou a gente acha que o catolicismo vai acabar com o papado, que o catolicismo vai acabar com o celibato, que o catolicismo vai aceitar a reencarnação, né?
defende isso há 2000 anos e, de repente, vai voltar atrás porque está perdendo há décadas. E se fizer isso, descaracteriza todo o pensamento filosófico, seria muito bom, não é? E teológico desses séculos. Então, ele faz essa leitura mostrando que esse momento está próximo. É porque a gente costuma ver as coisas de maneira muito imediatista. A gente pensa no final de semana, né? No final do ano. A gente não pensa em séculos, a gente não pensa em milênios. E o planejamento espiritual se dá através dos séculos e milênios. E esse processo está crescendo, né, de maneira muito rápida. E Emmanuel faz uma outra leitura interessante, quando a gente estuda esses capítulos 3 e 4 desse livro, cujo tem o título do seu nome, Emmanuel. Ele diz que, explica nessas pretensões romanas, que com a perda da hegemonia de Roma, do ponto de vista da supremacia entre os demais povos, Roma, e Emmanuel diz isso, né? Teve a sua condição, inclusive, arquitetada pela espiritualidade superior, para que pudesse organizar uma só nação, uma só língua, uma só cultura no mundo todo. Vocês imaginem, se Roma tivesse sido exitosa dentro do processo de divulgação da verdade, né? Mas, nesse caminho, os interesses humanos fizeram com que esse movimento fracassasse. E Roma veio, então, né, a perder o seu poderio, o seu império. Mas ele diz o seguinte, que foi dessa ânsia, né, de dominação do mundo, e na verdade, eram para ser pontífices desse processo, né, porque eram um povo mais forte, aculturado, tinha condição de criar, né, anteparo cultural e social para os bárbaros. A história mostra que Roma não precisava, muitas vezes, nem levantar a espada para tomar conta, né, das grandes cidades, dos povos, e os exércitos eram tão organizados, tão grandes, que só o barulho, né, das botas e das marchas dos centuriões faziam com que as cidades cedessem o seu poderio a Roma. E, muitas vezes, ela exagerou, né, no abuso, na usurpação da riqueza e na força escrava, perdendo um pouco, né, essa motivação trazida pela espiritualidade superior de Roma ter sido grande concentrador de um pensamento, né, voltado para a família, para a religião, para a cidadania, para a cultura, para as artes, porque quem teve oportunidade de conhecer os monumentos romanos, ou quem tem oportunidade de conhecer a história romana, vai ver a grandiosidade que esse povo realizou, mas que se perdeu em um determinado momento. E aí ele diz que essa ânsia de dominação se converteu para a ânsia de dominação das leituras espirituais. Olha que interessante. Ele fala assim, o que Roma perdera com a expansão dos povos, reaveria nos domínios das coisas espirituais. E assim aconteceu, exatamente pensando o catolicismo, pensando o Vaticano. E aí ele fala, o Vaticano produziu obras de caráter extremamente materiais, né? E ele faz um símile, né? Uma analogia absolutamente perfeita. Ele diz, olha, quando nós vemos os papas, né, os bispos se apresentando, é exatamente a mesma vestuária, o mesmo ritual, a mesma ritualística dos senadores e dos cônsules romanos da época, né, de soberba desse grande império. Então ele fala, né, é exatamente um símile perfeito. E o objetivo, então, de Emmanuel é mostrar, né, que essa história se perdeu em algum momento e poderia ter sido diferente. O espiritismo poderia ter vindo dentro do catolicismo, por que não? Poderia ter vindo dentro do protestantismo, poderia ter vindo dentro do islamismo, por que não? Desde que tivessem verdadeiras, né, elementos, né, verdadeiros elementos associados à pureza dos ensinamentos do Cristo, não tivesse pervertido ao longo da história, que é o que ele retrata. E aí ele diz, né, quando uma onda visceral purificar o ambiente das democracias, olha que coisa bonita, com a luminosa mensagem da fraternidade humana, está falando do Vaticano, desaparecerá, não podendo ser absolvido na balança da história. Porque do lado dos poucos bens que espalhou, está o peso esmagador de suas muitas iniquidades. Então, quando ele fala do catolicismo, fala, o Vaticano conservará seu poderio enquanto puder se adaptar a todos os costumes políticos das nacionalidades que nós conhecemos.
Então, ele coloca realmente esse pensamento como uma leitura política dissociada dos elementos crísticos e que em algum momento vai desaparecer. E às vezes as pessoas acham que não, né? É um direito. Mas é importante que a gente desconstrua a maior autoridade, excetuando a codificação, que foi Emanuel. Emanuel, do ponto de vista do conhecimento materializado, é a maior autoridade na construção do pensamento filosófico e doutrinário. Joana de Ângeles, Itecu Sampaio, Humberto de Campos, Bezerra de Menezes, todos são extraordinários. Mas ninguém tem tanto material e uma profusão tão profunda como Emanuel, né? É disparado. Chico foi o principal médium de toda a história, a maior antena parapsíquica da história da humanidade. Quem foi o seu principal colaborador? Emanuel. Então é uma questão de leitura absolutamente, né, vinculada, é uma leitura básica, racional, lógica. E quando a gente se debruça diante dos ensinos de Emanuel, a gente vê a grandeza desse espírito, do ponto de vista da sua compreensão, até porque ele viveu esses elementos dentro da Igreja Católica, né? Então ele traz questões da Inquisição, essas identificações dos elementos apocalípticos, né, trazido na besta, fala da base religiosa, da toxicidade do intelectualismo atual, mostrando que existe uma preocupação da pedagogia moderna, da ciência moderna, em retirar Deus dos ensinamentos pedagógicos, né, aniquilando a fé, aniquilando os elementos da imortalidade, aniquilando a existência ou a possibilidade da existência numa vida seguinte. E ele diz que essa tarefa é absolutamente inútil, porque o sentimento religioso é a base de todas as civilizações, e é verdade. Quando a gente vai ver a leitura do processo idiosincrásico de cada religião, a gente tem os elementos de cada população, de cada povo, de cada raça. A gente tem, né, os elementos religiosos muito fortes na criação desses vínculos. Então, esse tóxico do intelectualismo, ele não vai vencer, né? Embora esteja, neste momento, atrapalhando o progresso. Esse sectarismo acaba criando uma visão distorcida do certo, né? Das leituras morais, e acaba envenenando os elementos pedagógicos. Mas ele diz que esse pensamento religioso não pode ser uma ilusão, como muitos defendem. E que nenhuma teoria científica, nenhum sistema político, nenhum programa filosófico, nenhuma releitura educacional pode roubar a ideia de Deus e da imortalidade da alma, porque são inatas no homem, né? E aí isso passa a explicar o porquê da religião dos espíritos, né? E que nenhuma ideologia nova, política ou não, científica ou não, filosófica ou não, vai conseguir destruir esses elementos, né? E tem uma coisa que Emanuel, ele é assertivo, incisivo e absolutamente racional. Por isso que eu digo, só pode até não concordar, mas tem que desconstruir, tem que fazer um esforço para desconstruir. E eu, pelo menos, não conheço na literatura espírita alguém que consiga destruir, né, ou desconstruir o que Emanuel nos traz. Muito pelo contrário, a gente acaba se debruçando pela racionalidade, pela síntese, pela inteligência, pela capacidade, né, de vinculação que ele traz de elementos outros da história, da filosofia, da arte, da cultura, da religião, congregando essas informações. Quem leu A Caminho da Luz sabe muito bem o que eu estou falando. É talvez um dos maiores livros de todo o espectro da bibliografia espírita, obviamente excetuando a codificação. E aí ele diz o seguinte, que o que se faz preciso e importante nos dias atuais é criar essa diferenciação do que é religião das religiões, né? Então ele diz que religião é esse sentimento divino, esse processo de vinculação com Deus, que é exatamente o significado etimológico. Kardec explora isso. Então, se religião é uma vinculação a Deus, o espiritismo é sim uma religião, embora não tradicional. Porque todo o pensamento associado à codificação e à doutrina espírita é de vinculação e de submissão a esse Criador e criado. Portanto, é religião. Deslocada das premissas comuns, mas sim, é religião. Então, a gente precisa pensar nesses elementos, porque as religiões são organizações mundanas e, portanto, falíveis e imperfeitas. Mesmo. Por isso é que quando nós estamos
nas reuniões públicas, um ambiente de chegada de novos e adeptos, né, e simpatizantes da doutrina espírita, a gente sempre tem que frisar, olha, uma coisa é a doutrina, outra coisa é o movimento. O movimento tem suas falhas, você não deve se fixar nas pessoas, o palestrante é uma pessoa comum, os dirigentes são pessoas comuns, você tem que entender o que a doutrina ensina. Isso é que liberta a consciência. As pessoas são meros articuladores dos seus interesses imediatos e falíveis na sua grande maioria, às vezes muito mais do que até vocês que estão acabando de chegar. Então ninguém é referência para ninguém, à exceção do Cristo. Então a pessoa fica mais tranquila em não criar ícones, né? Porque nós estamos acostumados a criar ícones. É o Papa, é o Bispo, é o pastor, é o padre, e assim sucessivamente. E a gente às vezes traz isso para dentro da doutrina. Né? É o dirigente, é o médium, é o articulista, é o expositor, e a gente precisa desconstruir isso. Né? Porque isso não faz absolutamente racionalidade, não traz elemento racional nenhum ao que a doutrina nos mostra. Então ele fala exatamente isso. Muitas delas estão desviadas do bom caminho. Muitas religiões. Pelo interesse criminoso dos seus expositores. Mas que a verdade vai brilhar para todos, sem a necessidade da cooperação de nenhum homem. Olha como ela é incisiva. Ele fala, a verdade não precisa da ação humana. A ação humana é que precisa da verdade. Não é? A gente fica tentando botar o carro, né, na frente dos bois. Por quê? E ele fala também que que nós que precisamos do Espiritismo, não é o Espiritismo que precisa da gente, isso é um fato. A caridade que a gente pode fazer para com a doutrina espírita, numa resposta de agradecimento, é a sua divulgação. Pura e simplesmente, com as palavras, com os exemplos, mas isso é bom para nós. Porque a doutrina espírita é o reflexo da verdade. E a verdade é a verdade. A verdade não depende de mim para se instalar. Ela está instalada. Eu é que, com o tempo, com a minha maturidade intelectual e moral, vou assimilar esse processo. Então, quando Galilei fala que a verdade é filha do tempo e não da autoridade, criticando a igreja que o perseguiu, é exatamente isso. A verdade não precisa de ninguém. Ela está aí. É porque a gente tem dificuldade de absorvê-la. Então, esse cenário, do ponto de vista da religiosidade humana, ele é bastante desanimador quando a gente faz essas leituras, tendo em vista esses séculos, né, de fracasso das religiões comuns. Por isso é que o Espiritismo é classificado de maneira diferente. Não é uma religião dos homens. É para os homens, mas é uma religião que veio do mundo espiritual. Então ela não pode ser desconstruída pelos homens. Porque não foram os homens que construíram, não tem uma autoridade. Não tem ninguém que vai desconstruir a doutrina espírita. Não tem, ninguém tem essa autoridade. Né? E aí as coisas ficam muito mais perenes. Então a doutrina nos oferece essa grande leitura que nos permite sanear os pensamentos, corrigir determinadas posturas milenares, vai facultando ao espírito, ainda que de maneira lenta, esse processo de libertação da nossa ignorância, para que a gente possa deslumbrar novos valores, novas verdades, compreendendo os fenômenos da vida de maneira mais rica. E, embora o Consolador tenha chegado para todos, isso é um fato, nós ainda somos pouco que reconhecemos este tesouro. Né? É como eu falei, de um universo de 8 bilhões de espíritos encarnados, nós temos 20 milhões que se classificam como espíritas. Isso é, do ponto de vista numérico, muito inexpressivo. Se o espiritismo vai ser o fanal e a luz do mundo, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas ainda está no processo absolutamente inicial. E o capítulo 20 do Evangelho diz isso, que esses espíritos que estão nesse início de processo, colaborando com essas verdades, se transformando, serão chamados para as grandes tarefas de um futuro que já está se apresentando. Por isso é que, nas próximas décadas, eu não tenho dúvida, a sociedade vai passar por transformações no pensamento filosófico e religioso marcantes, porque a gente não está fazendo uma leitura correta. Né? A gente acha que as coisas estão indo muito lentas e não estão. Quando a gente pensa nos elementos históricos, essa mudança está vindo de maneira absolutamente avassaladora. Então é um privilégio, né, esse conhecimento espírita cristão. E é interessante, porque quando a gente pega os estudos,
dos historiadores que se vinculam à temática religiosa, eles não classificam o espiritismo como cristão. Ninguém. Ninguém classifica. As religiões cristãs, o espiritismo não é cristão. Né? E eu fico, será que esse pesquisador abriu uma página da literatura espírita? Né? Porque não tem, a rigor, uma página que não fale de Jesus. Né? Então, quando às vezes a gente é criticado por pensadores de outras religiões, né, normalmente a católica, dizendo que os espíritas são hereges, que os espíritas são anticristãos, que os espíritas são incultos, eu tenho vontade de rir. Né? Eu fico feliz, porque estão muito, mas muito, muito longe de entender a proposta da doutrina. Espírita anticristão, herege. Eu conheço espírita falível, né? E me conheço e me classifico como. Agora, herege e anticristão, acho que esses títulos não são válidos, não é mesmo? Qualquer página que a gente abre, a gente vê uma idolatria, né? Uma elevação dessa figura extraordinária do Cristo, diferentemente de todas as outras religiões cristãs. Excetuando talvez um pouco o protestantismo, que tem o Cristo como foco central. Todas as outras se perdem na leitura de santos e de outras figuras que são válidas, mas que o Cristo está, como diria, né, os torcedores do Flamengo, num outro patamar. Então, a religião dos espíritos é essa busca, né, de explicar a condição absolutamente diferenciada da apresentação dessa doutrina de amor e de verdade. Leon Denis, já encerrando, contando com a paciência dos senhores para os próximos minutos, Leon Denis, no livro Depois da Morte, que é um livro de 1890, olha que coisa extraordinária, né? Século XIX, publicado pela FEB, ele diz que a razão é uma faculdade superior e que a razão humana é reflexo da razão divina, né? Essa essência libertadora. E que querer substituir a razão pela fé, ou a fé pela razão, né? Quando você pensa na ciência, ou você pensa nas religiões tradicionais, um forçando para um lado, outro forçando para o outro, ele diz que é ignorar que ambas são solidárias e inseparáveis. E é exatamente essa conjunção que o Espiritismo demonstra nos seus preceitos e nas suas premissas. Porque elas se consolidam. É a união de ambas, da fé e da razão, é que abre o pensamento para um campo mais vasto para a compreensão das verdades universais. Em vez de dogmas e mistérios, a fé deve reconhecer, diz Leon Denis, os princípios decorrentes da observação direta. De quê? Do estudo e dos fenômenos das leis naturais. Como nós aqui estamos fazendo. Né? Quando nós estudamos a história, fazemos a reflexão em torno desses elementos, exercendo a nossa fé de maneira racional. Né? Criando condição para a compreensão da história, que para nós é muito recente. No capítulo 6 do Evangelho, Kardec resgata, né, o pensamento do Cristo, que está lá registrado em Mateus, no capítulo 11, quando Jesus fala: vinde a mim, todos que estáis aflitos e sobrecarregados. Quem é? Numa sociedade tão perturbada como a nossa, que não está com uma certa aflição e uma certa sobrecarga. Que eu vos aliviarei. Quer dizer, ele se coloca como uma solução do problema. Pois é suave o meu jugo e o meu fardo. E a gente precisa entender que o jugo ensinado por Jesus, é exatamente a observância da lei. Né? Porque quando nós observamos a lei, ela se torna suave, porque a gente se submete. Passa a ser um elemento não mais destruidor e de punição, mas sim de consolação, de compreensão, que nos impõe apenas um dever. Né? Os elementos associados ao desenvolvimento intelectual e ao desenvolvimento da caridade, né? Ou seja, a inteligência aplicada, a razão voltada para o bem, para o bom e para o belo, é o exercício da caridade como âncora de todo o processo da salvação. Então, o Espírito de verdade, que é Jesus, nós temos aí no Evangelho, lá em Paris, 1860, em Bordeaux, 1861, dois elementos extraordinários trazidos por Kardec, quando ele fala que o Espiritismo, Jesus falando, né? Se nós não acreditamos, aí é outra história, mas está lá, quando ele fala, inclusive, eu sou o médico das almas. E aí a gente tem o Espírito da Verdade falando em primeira pessoa,
Nós temos também o Espírito da Verdade falando em terceira pessoa. E aí são um conjunto de espíritos que falam o nome de Jesus na condição de seus procuradores. Mas em determinados momentos, Jesus se manifesta diretamente, como se ele mandasse uma cartinha. E aí, olha, pode publicar isso aí, né? Dentro desse elemento jocoso. Então ele diz, o Espiritismo faz como fez a minha palavra antigamente. Olha que coisa interessante. Vai lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Então, a verdade é a verdade. Porque senão não seria verdade. Mesmo? Não mistureis o joio com a boa semente. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Olha que coisa fantástica, né? Então a gente tem que buscar. Os erros enraizados são de origem humana. A gente tem que fazer essa separação do joio e do trigo. Eu sou o grande médico das almas. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo muito fácil. Está lá, nas primeiras páginas do Evangelho. Então a gente não pode deixar de considerar que a missão do Espiritismo é alavancar uma nova fase do processo evolutivo de todo o planeta. Ainda incipiente, ainda nós somos poucos, mas com o advento da internet, com o advento de elementos científicos que estão para se apresentar, isso vai se tornar um verdadeiro show de verdades em todo o planeta. O Espiritismo vai ser pensado, estudado, refletido nas academias, nos laboratórios, nos bancos das universidades. E em algumas décadas, nós estaremos, a maioria de nós, vendo isso do mundo espiritual, e alguns, né, já reencarnados acompanhando da matéria. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, que esse processo está se acelerando. Então, a gente não objetiva de forma nenhuma, e não é o objetivo de Emmanuel, muito menos o meu, porque não tem essa autoridade, de atacar ou de menosprezar qualquer religião comum ou tradicional. Muito pelo contrário, a gente trouxe elementos que nos ajudam a compreender de maneira respeitosa, porque fazem parte da história. Mas não podemos deixar de entender que com essa leitura histórica, o papel da doutrina acaba tendo uma amplitude maior, né? Então, estudar o Espiritismo, compreendendo verdadeiramente, é buscar essa chave de todo o mistério da criação, como diz Benedito Sampaio, que vai, né, alcançar a resolução de todos os problemas do berço ao túmulo. Né? Que imagem bonita. Então, essa doutrina nos dá esse itinerário, esse roteiro extraordinário, e o nosso objetivo é colocar o Espiritismo no seu devido lugar. Então, espero que eu tenha sido exitoso nessa tentativa. Obrigado pela paciência. Muitas foram as informações trazidas na noite de hoje para a nossa reflexão sobre a religião dos espíritos. E saibam vocês que essas palestras estão gravadas para serem novamente vistas, ouvidas por todos aqueles que desejarem, porque foram tantas as informações que é necessário que possamos rever o que o Fabiano nos trouxe na noite de hoje, para enriquecermos a nossa compreensão sobre a doutrina espírita. Faremos agora uma breve prece, a fim de darmos continuidade à nossa tarefa na noite de hoje. Amado Senhor, que a vossa luz brilhe sempre em nossas vidas, auxiliando-nos na reforma interior, tão necessária a mudanças que farão de nós pessoas melhores, mais compreensivas, tolerantes, resignadas, fortalecendo a nossa fé e a nossa confiança no futuro melhor. E desta forma, rogamos a vossa permissão para darmos por encerrados estes primeiros momentos da noite de hoje. Graças a Deus.